Isa Vitor Ferreira pergunta: tenho a hemolítica, não sei muito sobre. Gostaria muito de saber mais informações sobre essa doença. Pode me falar? Com certeza. É o seguinte, Isa. Assim, a anemia hemolítica, ela pode ter várias causas. Entre as causas, tem a causa autoimune, quando o teu corpo gera anticorpos que destroem as hemácias ou os glóbulos vermelhos. A anemia hemolítica, ela pode ser primária ou secundária. A primária é quando ela vem sozinha, desacompanhada de doença. E a secundária é quando tem uma doença por trás causando a anemia hemolítica. Vou te dar um exemplo. O lúpus é uma doença que pode causar uma anemia hemolítica autoimune, né? Então, a anemia hemolítica ela pode ser uma doença autoimune ou não. Então, a gente precisa de mais detalhes para saber qual é o teu tipo de anemia hemolítica. Terezinha Silva pergunta: tive chikungunya há 3 meses e sinto fortíssimas dores no corpo que nada melhora. Sou diabética e hipertensa, não posso tomar corticoide. O que devo fazer para amenizar um pouco essas dores e por quanto tempo vai durar? Terezinha, procura um reumatologista, tá? O fato de tu seres diabética não impede que você use doses pequenas e personalizadas para ti de corticoide, tá? O chikungunya é uma doença que é muito agressiva quando ele se manifesta na forma articular. Então tu vais precisar de medicamentos antirreumáticos, tu vai precisar de uma dose pequena de corticoide sim, né? E fazendo o tratamento correto, entre 3 a 6 meses você está livre de corticoide. Então, procura um reumatologista, tem como você ficar bem, tá? Quando a gente não trata chikungunya, há uma grande chance disso cronificar. E quando a gente trata, a gente fica assintomático e diminui o tempo de uso de medicação. A Miriam Soares pergunta: queria saber mais informações sobre lúpus infantil em uma criança com 6 anos. Então, Miriam, o lúpus infantil ele não é muito diferente do lúpus do adulto, né? O lúpus ele é uma doença que, apesar de ter um nome só, lúpus, ele é muito diferente de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, eu posso ter uma pessoa com lúpus e o lúpus acometer o rim e a pele, eu posso ter uma outra pessoa com a mesma doença lúpus, com acometimento de articulação e pulmões. Então, por exemplo, o lúpus infantil, por se tratar de criança, é uma condição mais delicada. Eu não posso usar todo tipo de medicamento para o lúpus infantil. Por exemplo, corticoide a gente tem que evitar ao máximo. Pode até utilizar, mas precisa evitar, né? Então, assim, quando a gente fala de lúpus, seja de adulto ou infantil, a gente precisa saber quais os órgãos que estão sendo atacados pelo lúpus para definir qual vai ser a conduta terapêutica. Tudo no lúpus é estratégia, é conhecer a pessoa, conhecer o paciente para saber os órgãos que estão inflamados e aí então a gente desenhar o tratamento, tá? Mas lúpus infantil tem tratamento, tem controle para que a criança tenha uma infância tranquila, vai precisar usar medicamentos sim, mas que consiga evoluir para a vida adulta sem nenhum prejuízo. A Valéria Martins quer saber: tenho esclerodermia, tenho tão poucas informações sobre o assunto, o que é mais importante saber? Então, Valéria, a esclerodermia ela é uma doença autoimune que ataca predominantemente a pele. Ela causa uma inflamação na pele e a pele vai ficando grossa, vai ficando espessada. É uma doença autoimune que tem tratamento, né? Então, o que tu precisa saber? Que toda vez que a gente diagnostica esclerodermia, é importante saber onde essa doença está atacando. Porque a esclerodermia, ela se refere à pele, mas ela pode atacar os pulmões, pode atacar o trato gastrointestinal, sobretudo o esôfago e o estômago. Então, sempre que a gente se depara com uma pessoa com esclerodermia, o primeiro passo é saber onde essa doença está. Se essa doença está no pulmão, o tratamento precisa ser mais agressivo. Se essa doença está na pele, existe um tratamento específico também. Então, a esclerodermia é uma questão de conhecer o caso, né? Para poder saber como é que a gente vai tratar. Com o tratamento, a gente consegue mudar a história da doença esclerodermia, evitar que a pele fique espessada, evitar que o pulmão fibrose, evitar que o coração sofra algum tipo de hipertensão e evitar também algumas alterações gastrointestinais. Então, o que você precisa saber mais sobre a esclerodermia? Saber onde é que ela está atacando o teu corpo.
Maria Terezinha pergunta: Doutor, a fibromialgia é considerada uma doença autoimune? Gostaria de mais informações sobre. Maria, assim, a fibromialgia, apesar de parecer que aqui no Brasil é uma doença nova, ela já é estudada desde a década de 70, tá? E assim, nenhum dos estudos até hoje comprovou atividade inflamatória ou uma natureza autoimune para essa doença, tá? A dor, ela existe, claro, isso é fato. A dor é intensa e de difícil tratamento. Mas a fibromialgia, ela não é uma doença autoimune. A fibromialgia, ela vem sendo reclassificada à medida que a gente vai entender ela um pouco melhor. E hoje a gente prefere chamar doenças parecidas com a fibromialgia, que causam muita dor no corpo, como síndrome da amplificação dolorosa, né? O que acontece? O que é essa síndrome da amplificação dolorosa? Imagina que tu consegue aumentar e diminuir o brilho da tua TV quando tu estás assistindo televisão. O nosso cérebro, que é responsável pela sensação de dor, ele tem uma maneira de regular para aumentar ou diminuir o nível de dor que a gente sente. Então, de acordo com isso, de acordo com a vida da pessoa, traumas que a gente vive, situações como depressão, situações como ansiedade generalizada ou estresse pós-traumático, podem causar um aumento dessa sensibilidade do cérebro e aí a pessoa sente muita dor. Então, parece mais uma doença neurofisiológica do que uma doença autoimune de fato. Carmen Beatriz Ferreira de Jesus perguntou: Doutor, eu tenho hipotireoidismo Hashimoto. Faço exames de reumatismo, dá tudo normal, mas sinto dores em todas as juntas. Isso é comum? Carmen, a tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune que inflama a tireoide especificamente. Depois que essa inflamação tireoidiana ela some, resta um hipotireoidismo, que é o que você deve estar acompanhando junto com o teu endocrinologista. O hipotireoidismo muito comumente causa dores articulares, então é necessário que você faça um acompanhamento muito regular com esse endocrinologista para que haja um ajustamento dessas doses de reposição hormonal tireoidiana para que essas dores sumam. Tá? Então, assim, a ausência dos exames positivos para reumatismo não descarta a doença autoimune, você teve Hashimoto, mas em contrapartida, a presença do hipotireoidismo sim causa dores articulares. Em geral, no consultório da reumatologia, a gente sempre pede para todos os pacientes dosagem de hormônio tireoidiano para saber se não de repente é a causa daquela dor articular generalizada. Confunde com fibromialgia, pode confundir com artrite reumatoide, até com chikungunya às vezes confunde. E a tia Aninha quer saber: Doutor, tenho artrite reumatoide e toda vez que tomo corticoide tenho reação alérgica. Existe outro tratamento para as dores? Tia Aninha, existem várias possibilidades terapêuticas para artrite reumatoide. Hoje a gente tem mais de 15 possibilidades de remédios diferentes para o seu caso. Então, hoje ficar insistindo em corticoide em quem tem artrite reumatoide é pensar como se a gente estivesse na década de 70 em termos de tratamento. A gente tem tratamentos ultra tecnológicos para artrite reumatoide que a senhora nunca vai precisar usar corticoide, tá? Inclusive, os medicamentos imunobiológicos vieram para isso. Eles agregam eficiência, eles agregam uma melhora da sua qualidade de vida e a mão não deforma, que é o grande medo que a gente tem quando trata a artrite reumatoide. A gente quer controlar a dor, mas também a gente quer evitar que haja deformidade articular. Então, para o seu tipo de caso, tem mais de 16 tratamentos diferentes. Na verdade, hoje a artrite reumatoide é a doença da reumatologia que mais tem opção de tratamento, tirando o corticoide.